Já pode começar? Já Já pode pode começar. Temos Eba. 4 microfones novamente. Eba. O A orçamento confusão, voltou. a confusão da semana passada Não vai acontecer de novo. não vai acontecer de novo. E temos 2 pessoas aqui hoje, não 3. Daqui a pouco a Melissa entra aqui também. É, daqui a pouco ela Já vem. já ela vem pra cá pra mesa. Vai vir Tá sim. certo. É, né? Aham. Enfim, vamos começar. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos iniciar agradecendo à Faculdade Uninassal, o curso de Publicidade e Propaganda, por estar disponibilizando o tempo, o espaço, o estúdio. Muito obrigada a todos. Um beijo. E, enfim, hoje a gente está no segundo episódio da nossa 5ª temporada, Mídias Mortais. E hoje é um dos... Acho que é a creepypasta mais conhecida mundialmente. A mais... Não sei se falar isso é correto, eu ia falar globalizado. Eu acho que tá foi certo. uma... Tá certo. Eu acho que foi certo. uma das que mais hypou, assim, em creepypastas na época. Fala que nem gente. Foi foi um dos mais claros surgimentos das creepypastas. Foi lá por volta de 2015, 2016. E, assim, né, o título já, né, deixou escancarado. Nós vamos falar do Slenderman. do Slenderman. O O Homem Magro. Homem Magro, o Homem Esguio, Minecraft. da qual ele teve aparições em vários jogos, filmes. Ele tem o próprio filme dele, extremamente conhecido. Só que, tipo assim, a gente não vai falar exatamente, não só sobre o Slenderman, mas sim como a influência dele pesou em cima de uma galerinha. Ele é aí, né? uma Das peça crianças. fundamental do Das caso. criancinhas, pois é. Mas, enfim, pra contextualizar, né? A lenda do Slender consiste em um homem de aparência extremamente alto, magro, muito magro, sem rosto, com corpo branco, e utilizava trajes pretos, né? Mais Geralmente especificamente é um terno. o terno e tem tentáculos. Ele teria ele teria braços longos e tentáculos como pernas e nos braços também. E o que caracteriza a creepypasta, a lenda, seria justamente ele se esconder nas florestas, né, atrás de suas vítimas, que no caso seriam crianças. E tem um fato muito interessante, que eu não sabia sobre essa lenda até eu estudar sobre ela, que inclusive eu tenho aqui, que eu achei muito interessante. Cadê? Tá aqui, ó. Alguns relatos também sugerem que ele consegue esticar os membros como se fossem tentáculos, ou assumir diferentes formas físicas. Assim, a criatura poderia se camuflar nas florestas, assumindo o formato de árvores ou galhos. Eu não sabia que ele poderia mudar. Justamente, essa é uma das questões que, tipo assim, o que gira em torno da lenda do Slenderman não é que, tipo assim, uma coisa que a gente vai falar que, tipo, as pessoas encontram os corpos de suas vítimas. Isso não existe. Outro detalhe muito marcante da lenda dele é que as pessoas, especialmente crianças e aqueles que acabam tendo algum tipo de contato com a sua Geralmente forma, pessoas com mentes mais mais fracas, fragilizadas, sim. frágeis. em especial crianças, tanto que em diversas fotos, diversas montagens que as pessoas têm sobre ele, uma das mais famosas, inclusive, é como se fosse uma turma de infantil, né? Bem ruim a qualidade da foto, como se fosse antiga, tendo esse aspecto. Se você olhar bem no fundo da foto, você encontra como se fosse exatamente a figura do Slenderman à espreita, como se ela já estivesse seguindo algumas crianças ou que já estivesse perseguindo elas. Uma das coisas que você mais encontra no caso dele assim, né, acerca de seu mito, é a questão de que ninguém tem vestígios dele, a não ser as supostas fotos que você encontra onde ele está. Uhum. Inclusive, tem um jogo que foi muito famoso na época, que eu acho que até hoje quem se arrisca a assistir e ir atrás de jogar, encontra, que é o jogo do Slenderman. Você tem que encontrar cartas ou gravações ou qualquer coisa que seja sobre suas vítimas para poder encontrá-las e fugir dele enquanto você está numa floresta à noite. Jogar em primeira pessoa. E justamente por conta desse detalhe... justamente... Que nem, como é o nome daquele jogo? Five Nights at Freddy's, mas igualzinho. não. Na questão de ser... É mais pra um O Outlast da vida. conceito do jogo é Então, parecido. isso O que eu tô dizendo, conceito. é Só que parecido. o pior do jogo é... E, tipo assim, ele inspirou vários outros tipos de jogos, como um jogo que é muito conhecido também, né? Quem gosta de youtubers, principalmente o Alan Zoka deve conhecer, que é o Slendertubbies. Não sei se... que é justamente a figura, né, acerca do mito do Slenderman, só que com os Teletubbies. Então, é muito bizarro e consegue ser extremamente assustador. Não, tá maluco, eu tenho mais medo de Teletubbies do que de Slenderman. Sai, Sai, imagina os dois juntos. também. Aqueles bichos coloridos, né? A cara que mesmo. Né, Como mano? tem na foto, ó, ele se camufla nas árvores, principalmente esse tipo de árvore ali. Ele fica, tipo,
tipo como se fosse, ele assumiu a forma, justamente usando dos seus braços, das suas pernas, Ah, que se transformam e se no- esticam para poder ficar escondido. E atrair as crianças, acho que com fala, tipo, ele fala com elas, uma coisa Uhum. assim, eu não lembro agora. Tem Tanto o que- resto da lenda Tanto aqui. que uma das fotos mais. Assim, fotos, né? Porque é criada. Mas, assim, mais marcantes dele é que é ele exatamente segurando a mão de uma meninazinha. Sim, no meio da floresta, né? Pois é. Inclusive. Enfim, daí, tipo, o resto da lenda, Ele né? só tá passando. Essa daí, ó. Essa foto. É essa foto aí. Sim. O resto da lenda, né? Tipo, aqui informa, né? Supostamente o Slenderman segue uma rotina antes de atacar as vítimas. A lenda conta que a primeira etapa é a observação, onde a criatura fica durante algum tempo apenas perseguindo seus alvos, que no caso, né, são as crianças. Daí, ainda de acordo com a lenda, alguns dos sintomas básicos que a pessoa desenvolve quando está sendo perseguida pelo Slender seria amnésia, crises violentas de tosse, né, com sangue, e constante paranoia, né? E o porquê disso, né? Fazendo com que as pessoas acreditassem que a pessoa que ele está perseguindo tenha um quadro de esquizofrenia, porque assim não iriam descobrir ele. E também diz a lenda que só quem consegue ver ele é a pessoa que está sendo perseguida por ele. Sim. Então, tipo, iam dar aquela pessoa como esquizofrênica mesmo, por estar tendo alucinações de um ser que praticamente não existe, né? Isso é agoniante, imagina, tipo, ninguém vê ele, só tu, aí tu fica, gente, Inclusive, absurdo. na época que estourou, estava assim, no ápice do Slenderman, eu acompanhei esse período. Inclusive, eu assistia coisa sobre. E era muito assustador o quanto os Sim. fãs, as pessoas que se via naquele meio como se fosse a fanbase, né, do Slenderman, eles davam a vida pra fazer aquilo ali, o quão real Uhum. eles conseguissem fazer. Tanto que no YouTube, se você pesquisar, tem vídeos como se fossem os famosos found footage. Você encontra filmagens, né? Recortes de filmagens. Inclusive, um deles é sobre a história que eu, inclusive, acompanhei, de um homem que ele estava sendo. Tipo assim, ele atuava muito bem com isso, muito bem. Onde ele surtava, isso é em inglês. Ah, Ele já assisti. surtava, ele contava que ele estava perseguindo ele, que ele não aguentava mais, que ele não dormia, que ele não comia, que em todo canto que ele ia, ele estava atrás dele, e somente ele conseguia ver, e isso desesperava muito ele. E ele gravava os cantos quando ele viajava, gravava as coisas na floresta, é muito bom, é muito real, muito, muito É uma real. loucura que parece mesmo Realmente com a lenda, né? parece. Não, era Sim. sobre ele. Não, tipo, não, mas tipo, a história do cara, né? Uhum. Não, por estar na internet, assim, eu pelo menos não acredito 100% de tudo que tá na internet. Não, Então, com provavelmente, Nem deve. pode não ser real, né? Pode ser alguma coisa fake que ele tenha Até feito mesmo, só pra dar o hype pra história. pelo que as informações que eu tenho, o conto do Slenderman surgiu em um fórum da internet. Foi. Ele foi vencedor, não foi? De uma Foi das histórias de vencedor. terror originais que você pudesse criar. É, que Justamente até isso. que o criador, não lembro agora o nome dele, que ele criou duas imagens, que é exatamente a dessa turma de crianças que tu falou, e a outra é a do parquinho, que dá pra ver ele atrás. Sim, essa aí. Que é mesmo. as duas fotos mais, assim, que deixam ele mais famoso, que foram as duas originais que o cara criou. E desde que foi lançado esse fórum, que no começo era extremamente inofensível, o fórum não, o conto dele no fórum, Tá aí, que ó. as pessoas mais jovens começaram a, como se fossem ver. Ah, ele tá lá, como- ele tá lá É, atrás, eu não lá tinha atrás, visto, no fundo, eu não na tinha sombra. visto. Nossa, E eu estranhando porque tinha uma no foto de canto uma criança. esquerdo, lá atrás. Lá no cantinhozinho. É, Minha ai, que miopia horror. gritou agora. A miopia. Minha miopia. O fim da lenda consiste nele falando que, tipo assim, ele tinha um prazer em torturar psicologicamente as vítimas dele, né? As crianças. Antes de levá-las. Exatamente. Ou então fazendo com que elas cometessem suicídio. Pra Um onde ele pouquinho- levava elas? Um pouquinho Diz? witch, né? Muitos cantos dizem que ele as levava para o fundo da floresta, onde elas nunca mais eram encontradas. Sim. É. E o que ele fazia exatamente? Também diz isso? na Algumas lenda? Ou das lendas só... falam que ele dedução? absorvia Ele a faz- pessoa, é. tá ligado? Tipo, Em geral, fazia é. atos bárbaros. enfim. Tudo relacionado a engolir a alma daquele que ele levava. Engolir É, a alma dos absorver. outros. E muitas pessoas começaram a acreditar, né? Tipo, a veracidade da lenda foi tomando cada vez mais força a cada vez que os fãs começavam a Uhum. fazer mais e mais vídeos sobre ele. Tanto que é isso que se trata o caso de hoje. Exatamente. E É, agora, isso se depois dessa introdução inteira à lenda, que a gente vai Introdução falar gigantesca explicando quem Casinha. seria mostrar Slender. o caso que causou. Ave Maria. Pelo amor de Deus. Por isso que afastou o microfone, né? Pra falar isso. Ó, bonito. Bonito. Tomara que tenha alguém com Enfim, leitura labial aí. Sobre o assistindo. caso que a gente vai apresentar hoje, inclusive tem até mesmo um filme sobre o conto do Slenderman, né? Vale relembrar que até com uma atriz muito conhecida na Netflix, que é a Joey King, que fez A Barraca do Beijo.
Ela faz esse filme de terror sobre a história do Slenderman, onde ela é a vítima, é a principal perseguida por ele. Só recomendo os efeitos, né, do filme, porque de resto o roteiro não é muito bom, já digo logo. É bem mediano. Bem... Mas enfim, esse caso que a gente vai falar hoje, ele traz muito do quanto uma creepypasta, novamente, consegue afetar a mente daqueles que vão atrás de conhecê-la. Justamente, principalmente de crianças, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Sobre crianças. Eba! Criancinhas. Nossa, como eu amo falar de criança. E... Você vai explicar, Carol? Explicar o quê? É que geralmente tu explica, entendeu? Eu tô Explicar o perguntando. quê? As crianças? É, as crianças. Contar a introdução do caso. Introdução. Oxe, tá aqui. Vai, mano. Introdução. Mas o que? Elas ficaram sabendo da lenda, praticamente. Enfim, duas Não crianças, sei. né, na São, época. são 3 criancinhas. São 3 crianças. Tem foto delas, Urania? Envolve 3 Tem, crianças, das 3. porém, as Tem. que a gente vai falar são principalmente duas. A né? Morgan A e a Morgan Missa. Morgan A Missa? E a Anissa? Anissa. 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 E Morgan e Anissa qual e que é a a outra? vítima é a Peyton. Sim. Todas as 3 com 12 anos. Tá aí a Morgan Tá aí e as a duas aí, ó. Anissa. Elas eram estranhas. Com todo respeito. Vou deixar aqui a fotinha dele. Com todo respeito. Mulher, criança. Oxi. Não, é porque, se não me engano, acho que a Não, Morgan, ela tem... Falaram que ela não sentia nada em relação ao que ela tinha Sim. feito. Que ela já tinha vontade de machucar outra pessoa. Se não me engano, uma delas é irmã dela, né? Da Não. vítima. Não, Não, Eram não. são só só amigas, amigas. Ah, eram só amigas. amigas. Esse caso, eu assisti ele há alguns anos atrás, numa série que eu gostava muito, que até hoje eu gosto, que é Law and Order SVU. Não sei se vocês conhecem, mas se conhecerem, vejam lá. Mulher, pelo amor de Deus. Mulher, Fica nada quieto, vai que a isso dá ver. processo. Eu, hein? Continua. Enfim, né? Continua. Enfim, né? Esse caso é retratado na série Law and Order SVU. E aí? O que foi? Continua. Continua falando. Eu não, já me interromperam 2 vezes, pode continuar. Não, a gente interrompeu só por conta de problemas técnicos. Problemas pode, técnicos. pode falar Probleminha. do caso. Pode continuar. Enfim, né? Pra eu tentar a terceira vez. Bebe Esse caso é totalmente retratado na série Law and Order SVU e acompanha cada passo a passo de como foi achar o corpo da garota e a situação das próprias envolvidas, né? Inclusive, até mesmo a hora delas serem pegas. É muito, eu diria que até perturbador pela idade das meninas que cometeram o crime. Qual que é o nome da série? Law and Order SVU. Lei e Ordem e Unidade de Vítimas Especiais. Sei qual é, sei qual é. Pois é, com a Olivia Benson. Pois é. Vale. Hoje a gente tá meio distante, né? Continua. Enfim, né? Ele é totalmente. Tem um episódio totalmente focado nisso. E fala, tipo, no final, que a menina realmente não sentia nenhum pingo de remorso do que ela fez. Elas fingiram muito. Sim. De que elas estavam arrependidas, que o Slenderman as obrigou a fazer aquilo, que a menina que elas mataram era parte de um ritual que elas tinham que fazer, porque elas descobriram sobre o Slenderman e não tinha mais volta. Isso, Tinham que oferecer uma vida Sim. em troca delas ficarem livres deles. isso a senão Morgan e a é- Anissa, né? O Sim, Slenderman ia matar toda a família dela. Exatamente. Uhum. E como se elas tivessem feito isso por pura pressão, desespero, como se tivessem sido coagidas por uma lenda que nem sequer existe. Mas, assim, vocês não falaram o que elas fizeram com a menina. Eu vou Elas- falar. Pode falar? Pode falar, amor. Pode falar. Basicamente, as 3 foi no aniversário, eu acho que da Anissa, não sei qual foi das duas, mas foi aniversário de uma. Aí fizeram uma festa do pijama, as 3. E aí no dia seguinte elas foram pra um bosque brincar de esconde-esconde. Quando elas foram no banheiro, né? Lá, antes de ir no bosque, foram no banheiro e tentaram apagar a Peyton. A Morgan e a Anissa tentaram apagar. Peita. A Anissa tentou apagar a Peyton. Aí a Morgan viu que não tinha dado certo e. Pode, né? Esfaqueou 19 vezes a Peyton. Sim. E elas fugiram. Foi isso. É o resumo do resumo. Elas falaram pra Peyton que iam pedir ajuda. Iam sim. Uhum. É, amiga. Só que em vez disso elas foram embora e. Vou te dar uma facada aqui, vou ali pedir uma ajuda. Só um minutinho. Rapidinho. Vai Só pro pra- Vupt. Só rapidinho, fica aí. A Peyton é a de vestido amarelo. Sim. Fofa. Aí a Anissa é de preto e a Morgan é de camisa branca. Uhum. Não, é o contrário. A Morgan é a de, Aí é de preto e a Anissa Anissa de é camisa de... branca. Pronto, É isso elas aí. eram amigas. E basicamente, eu acho que pra mim, né, uma das motivações dela, além do jogo em si, foi porque a Peyton ela não era muito ligada nessa coisa de Slenderman. Ela evitava qualquer coisa que elas falassem, mas ela deixava
as amigas falarem sobre. Pra mim, esse foi um dos motivos também pra ter feito o que fizeram. Queriam, né, que ela entrasse naquele mundo de terror, de fantasia. E a Queriam que menina ela não se queria. alienasse. Então eles só a viam como uma figura fraca, né? Uma figura que Sim. era fácil de manipular, de fazer o que queriam. E foi o que fizeram. A menina acreditou nelas até o final. E no final ela morreu sem ajuda Ela não nenhuma. morreu. Ela morreu, não. Morreu não? Não. Graças a Deus. Porque Ela eu tô morreu. confundindo com a série, que na série a menina é morta. Ah, Spoiler. confundi. Na série a menina é morta Não, e é Ela- escondida no Central Park. Ela, Eita, por Pelo muita, amor de Deus. por muita sorte, a Peyton conseguiu sobreviver. Ela foi socorrida. Aí ela foi socorrida e rapidamente as duas foram pegas. Uhum. E o bom, pelo menos desse caso, pra mim, foi essa parte judicial foi a melhor pra mim, porque como Finalmente. O judicial faz alguma coisa o judicial certa. fez alguma coisa boa, Foi justo foi pela primeira vez. justo, mas o juiz, ele julgou as meninas como se elas fossem adultas, sendo que na época elas tinham 12 anos, e disse que não iriam, ele disse que não iria dar, como é que eu posso dizer isso? Não ia liberar elas, ia fazer, como é que eu explico? Não iam liberar elas pra não ter uma possível reincidência. Iam proteger a sociedade. Aí teve uma, não sei quem foi de vocês dois que falou, que ela pediu pra... Como é? Pediu pra sair, né? Uma Mais pediu cedo, pra ser solta. Foi pra ser solta. a Só Morgan. que o juiz disse que não ia liberar. Uma pegou 40 anos de prisão e a outra pegou 25 anos. Uhum. Por que essa diferença? Porque Não, uma... uma pegou 40 anos de. Tipo, numa. Não, foi 25 de prisão, É. uma e a outra foi 40 em hospital É, psiquiátrico. no Foi mal. hospital psiquiátrico. Ah, tá. Qual que foi pra hospital psiquiátrico? Foi Não, a foi a Anissa, né? Morgan. Então, A Anissa não, eu pediu tô liberdade. pedindo, eu tô dizendo que a Morgan foi pra Pro hospital. pro hospital e E a a Anísia Anísia foi 25 presa. anos. Aham. Entendi. Mas ambas em instituições Foi quando psiquiátricas. esse caso? 2015, foi? Foi 2015 pra 2017, nesse período. É, o julgamento foi só última- em 2017. Uma foi julgada em 2017, a outra foi julgada em 2018. Por que demorou essa arruma de ano pra ser julgado? Não me pergunte, pergunte pro juiz. Ah, eu não. Pro pequeno juiz. O mini juiz. Pro mini juiz. Um mini juiz. Mini querido Um juiz. mini querido juiz. A diferença é muito grande. E ele só deu 40 anos pra Morgan por conta que ela falou que tinha feito. Uhum. Basicamente, ela assumiu. E pelo fato de assumir já é um agravante. Pra manter mais tempo. É isso aí, Deixar né? mais tempo. Eu gostei dessa parte. É, também resto é gostei. ruim, Pela mas primeira vez, pela eu não primeira tô tão vez- decepcionada assim com a justiça. Como todo dia a gente tá. Como é que Toda tava quarta. o laudo delas? Cara, Vini. elas. A Morgan, ela foi. Ela recebeu o diagnóstico de esquizofrenia precoce e depois foi descoberto que o pai dela também tinha. E Genético. a Anissa foi transtorno delirante. Delírios. Pois é. Explica agora esse transtorno aí. Isso tudo causado pelo jogo, né? Ou... Não, uma foi genética. De novo, é o que se encaixa na lenda, né? Pois é. Tipo, Crianças. tem um ponto. Eu com- tinha esquecido pegou dessa parte. muito isso, porque encaixou bem com a lenda. Crianças dando diagnóstico de esquizofrenia, dizendo que eu via ele, dizendo que Uhum. via ele. Fica questionamento aí. Se realmente existe Nossa. ou não. Mas uma não foi genética? Não, a esquizofrenia também pode, em alguns casos, ela pode ser genética, assim. Tem algum Entendi. caso na família, aí o filho, ou então o neto, o sobrinho, pode ter Sim, a também. questão da lenda é que é como se as pessoas que fossem aparentemente normais passassem a ser julgadas como se elas tivessem esse transtorno Sim. apenas porque ele as enlouquecia a esse ponto. Exatamente. Nos olhos de foco das pessoas que não estavam sendo perseguidas por ele, que não ouviam, não Pois é. ouviam, só aquela pessoa em si. É um caso muito parecido com o Baleia Azul. Pela questão de manipulação. Manipulação. Tirando o fato de que Uhum. o Slenderman não foi criado para essa manipulação, né? Ele só foi um meio Sim. que utilizaram para poder causar isso. É muito doido isso, porque inicialmente o cara que fez as imagens, ele só botou lá fez 2 imagens e, vou botar pra ganhar o concurso aí de... E conseguiu. Pois é. Aí a partir dessas Muito fotos além. que eles criaram, que as pessoas criaram essa lenda
que até hoje é famosa. Eu fico até meio assim com dó do cara que criou, porque, tipo, ele só quis Pois se é. divertir criando uma história pra ganhar um concursozinho no Sei fórum. lá, Que ele imagina. não esperava que fosse tomar tamanha proporção, imagina até que tipo de culpa ele deve ter sentido Pois de é. ver que estavam utilizando uma coisa que ele criou pra poder fazer mal a outra pessoa. Porque, querendo ou não, se você vai ver, o Slenderman ele tem uma forma muito simples. A Sim. forma do Slenderman parece um manequim de terno. Eu achei que tu ia falar jogador de basquete de terno. Oxi. É porque eles são altos, entendeu? Mas, tipo, Uma coisa que faz sentido. é mais ou menos o que aconteceu também com o Jeff. A história, a creepypasta do Jeff the Killer. Sim. Pegaram uma foto e a partir disso criaram uma história totalmente tirada. Uma história doidinha da cabeça. Enfim, só explicando o lado delas, tanto da esquizofrenia quanto o transtorno delirante, né? A esquizofrenia ela é caracterizada por sintomas psicóticos, que incluem delírios, alucinações, pensamento e falas desorganizadas e comportamento bizarro e inadequado. Os sintomas psicóticos envolvem uma perda de contato com a realidade. Essa coisa da... Como era? Da psicose, né? Não era? Da psicose, o neurótico. O que seria psicose? Explique mais. Não era? A única Não era coisa que eu tenho de psicótico. ideia do que é uma psicose é do Só- filme Psicose mesmo. Eu só Não, lembro do é que Pyong, assim- por algum motivo. Eu não sei, qual coisa me corrige, que eu tô com medo de trocar os dois. Que o psicótico, ele... O psicótico, ele vive tudo dentro da cabeça dele. E o neurótico, ele externa. É alguma coisa assim? Ou é o contrário? Vem Peraí, explicar peraí, aqui, só um mano. minuto. Pega Vem pelo menos aqui. só o microfone. Tô na dúvida. Não, é. Boa tarde. Não dá pra ir. Oi Boa de novo. Não, foi daquela aula, né, que a gente teve. que tá Foi da falando. aula. Na aula a gente aprendeu que o psicótico. Eu quase certeza que é o psicótico. O psicótico. O neurótico, ele fala como se. Ele externaliza aquilo que tu disse. Ele Ah. externaliza. Ele externaliza. O Ele joga a psicótico, culpa do não. que ele sente na outra pessoa. Na outra É coisa. tipo aquele caso de stalking, É. sabe? Ah, Que aham. o cara tá stalkeando, É. mas na cabeça dele A outra culpa da É pessoa. culpa da outra pessoa. Uma abertura pra isso. É tipo o esse Joe é o de neurótico. You, É esse aí Isso, mesmo. o Pronto. Joe de You. É o exemplo que a gente Esse deu. é o neurótico. Aí o psicótico, ele vive tudo só que dentro da cabeça dele. Ele Isso. não externaliza. Exatamente. Então, tipo, a esquizofrenia, ela é um caso de psicose. Você acha que é possível dizer que um exemplo muito conhecido de psicose retratada é o Norman Bates? Sim, eu acho que sim, porque ele idealizou muitas coisas na cabeça dele. O cara, ele botou um monte de Tipo, coisa. até onde eu sei, ele não chegava a externalizar, né? Ele só fazia É. amando do que ele acreditava que realmente era como estava acontecendo. Pois é. Psicose, exatamente. E aí tem o transtorno delirante, né? Que assim, ele é semelhante, mas nem tanto. É uma doença mental rara do grupo das psicoses também, em que a pessoa não é capaz de distinguir o que é real daquilo que é apenas fruto da sua imaginação. Enfim, o conceito da psicose, basicamente. Uhum. É conhecida tanto como transtorno delirante e antes era conhecida como transtorno de personalidade paranoide. Assédio? Não, tipo, pronto, tu entendeu, né? A questão do assédio. Entre em qual dos dois? Ela entendeu o que eu quis dizer quando eu falei assédio. Assédio? Jogar a culpa na vítima. Ah, jogar a culpa na vítima. Ou violência doméstica. É neurótico. Porque ele neurótico. externaliza. Tô tentando pensar em outros casos agora, só que eu não consigo pensar em nada. Ele externaliza, mas aí é patológico. Pera, assédio é patológico. Não, Depende no do tipo caso de da assédio. psicose, Depende depende do do tipo de assédio. assédio. da neurose, da psicose, eles estão dizendo que pode ser. Não, eu entendi isso. Só tô perguntando se, por exemplo... Não, geralmente os casos de assédio são casos de neuroses. Porque externaliza. Externaliza e. Violência doméstica. É porque. Cara, é muita coisa. Como é que... É muito assim. É que, tipo, é caso específico, Pois né? é, Tipo, É que muito- assim, violência além- doméstica, existe vários tipos de violência doméstica. Exatamente. Gente, vamos focar no que... Porque se a gente for olhar pra outros, a gente vai expandir tanto isso daqui que não vai No dar. episódio vai. que tiver isso, eles No falam. episódio que tiver isso, a gente fala. A gente... Aguardem. Agora. Mas é Aguarda. porque não tem mais nada que falar do Pode ir caso. embora, A se gente você já quiser sair. Pois é. explicou basicamente tudo. A prisão foi o que eu disse antes. Foi o que eu disse. Foi o que eu disse antes. Uma pegou 25, outra 40. Ambos em cantos psiquiátricos. E só. Tem alguma atualização de como elas estão hoje em dia? As três? Uma, ela falou que... Pronto, a Peyton faz medicina. Aham. Ah, tá. Eita, como é médico. Eu confundi com as duas meninas agora. Hoje E saiu eu da acho- prisão e foi pra fazer medicina. Eu acho que as duas ainda estão Foi. presas. É pra elas estarem Eu presas. não As duas sei tão, quando tão, foi... tão. É, não,
Não, tá certo. Não, É pra tá, tá foi preso. não, pouquinho porque se foi tempo só agora. esse tempo, Agora ainda falta tanto tempo ainda Falta pra tempo fazer. pra Elas caramba. ainda estão presas. Olha aí, ó. Incrivelmente. Essa é quem? Essa foi a que foi julgada Essa é a com Anícia. a esquizofrenia? É, Foi a Anícia? foi. A Anícia Anícia. tem esquizofrenia. E a... Não, é a Morgan, né, não, gente? Vinícius, trabalho. É a Morgan que tem esquizofrenia. É a Morgan que tem esquizofrenia. A Morgan tem esquizofrenia. Essa aí é. Essa é a aí Morgan. Essa é a Morgan, a outra Morgan é é a Anissa. esquizofrênica. A Anícia tinha um Oxi. transtorno delirante. A Anissa virou loira? Ó, já era. Não, pô. Não, ela era de cabelo castanho. A foto que apareceu Não, ali, ela já tinha. era loira. Enfim, isso é irrelevante agora. Só o foco que foi. Meu foco foi pra outro canto. Mas, enfim. É. É, porque o caso foi bem curtinho, foi só isso. Pois é. Tem um filme que eu vi Faz na relativamente HBO. pouco tempo, né, que aconteceu. Não Se tem. vocês quiserem verem, um filme na HBO Qual que é o que fala Cuidado com os Slenderman. Conta basicamente do caso da tentativa de homicídio das meninas contra a Peyton. Nossa, foi muito rápido agora. Meu Deus. Eminem. O que é incrível é a Yas conseguir falar tudo isso sem travar uma vez. Mas eu consigo falar rápido, só, enfim. Basicamente isso, vejam Cuidado com os Slenderman na HBO. É só isso. Cuidado com isso ainda, né? Porque aparentemente agora tá me deixando dúvida se é real ou não. Porque, né? Todo mundo que viu ele era esquizofrênico. É a mesma coisa das Então. lendas que tem lá Pois em... é. Como é que são as lendas? Aqui as lendas brasileiras. Lendas urbanas. urbanas. Pronto, folclore. tem gente que vê, diz que vê. A flor do cemitério do programa do Google. Ei, esse episódio era muito bom, mano. A melhor, sério. Melhor. Amo demais. Mas é, basicamente era isso aí. Basicamente. Lendas urbanas do Gugu. Não, mas, tipo assim, uma coisa a mais que eu acho que dá pra comentar, né? É sobre a questão, de novo, da Da influência. influência da internet pras crianças, novamente. Dessa vez eu não vou nem culpabilizar o cara que criou a lenda, não, porque. Não, esse cara cara, não ele não teve tem culpa. culpa. O Ele não coitado, teve ele culpa. criou uma história só pra participar do campeonato. A culpa A culpa é de quem Exatamente. leva esse conteúdo pra pessoas que. distorceu eu totalmente a diria ideia. novamente Distorce que é que culpa também da família, que permite que crianças mais novas tenham acesso a conteúdos que elas não deveriam ter. A mãe da Morgan Aí, ó, sabia. a mãe da Morgan sabia. E a mãe da Anissa falou que ela nunca nem falou sobre isso. Então ela não fazia ideia de quem era Pô, Slenderman. tá aí, mais uma questão de que ela não tinha noção do que a filha dela via na internet. Pronto, ó, coisa linda. Porque Uma coisa o crime em si foi em 2014, né? Sim, verdade. Elas treinavam Fofas. crimes com as Barbies. Ai, que saudável. Criança saudável. Coisa linda. O crime Tavam- mesmo foi em tavam treinando pra 2014, fazer né, com que a Peyton. aconteceu. E, mancha, nessa Deus me época livre. os fóruns eram muito Papo de grande, net, mano. Carol. Hum? Agora, A papo fama de dos net. fóruns, assim, era gigantesca. Então, tipo, esses fóruns que falavam de conteúdo de terror, essas coisas assim, era... Tanto que nem à toa que existem tantas creepypastas no mundo, de Uhum. todos os tipos de formas. Tanto que Né? depois desse crime, várias outras apareceram. A gente já até falou de outros creepypastas, como um exemplo foi o caso da Nevada. Foi. Da Nevada Tan, que foi na Vejam. temporada passada. Inclusive, assiste esse episódio. Ele tá muito bom. Tá. Você gosta dele. A Nevada Tan, que na verdade foi um caso que real aconteceu, só que acabaram transformando numa creepypasta. Romantizaram tanto. Sim. Até a- mesmo chamava a menina de deusa. Chamava a menina de deusa. Tem gente que até nem acredita que essa história realmente aconteceu. Pensa que é só uma creepypastazinha, só que não. O caso ocorreu Vejam mesmo. o caso. Veja o episódio. É muito Ótimo. bom. Muito Eu bom. gosto. Bem gosto. Todos gostam. Muito bom. Mas enfim. Que fotinha. Ah, tem essa foto aí também, né? Que foto é essa? Essa daí? Essa daí? Do que? É assim, é? Tá achando que é assim a vida? Que é um pai, é? Pobre do Oreninho. Que é um... Figura Oriente- pata. Oriente é a figura paterna pra todo mundo aqui dessa sala. Bichinho. Ai, gente, mas é isso aí. Tá lascado, Oreninho. Tô uns 5 filhos novos. Ah, inclusive, uma coisa que elas duas faziam muito, eu acho que até é isso que a Melissa pegou agora a foto, que elas faziam muitos desenhos. Elas faziam muitos desenhos delas, tanto cometendo, né, as coisas, e fazia o desenho delas com Slenderman, um bocado de coisa, era loucura, mano. Gente, não Meu tinha Deus. um psicólogo. Às vezes eu me alguma pergunto se. coisa? Você tinha a mais parte- os pais? Às vezes eu me pergunto se o tanto de evidências da suposta existência do mito que elas criavam era justamente para comprovar a insanidade na hora de chegar a julgamento. Era. Porque parecia muito bem produzido há bom tempo. Ô, loucura. Realmente, elas foram pra um canto tão específico, na floresta. Que é onde, na lenda, diz que o 19 Slenderman ataca. facadas.
Verdade. Planejaram por Era pra ter meses. acontecido outro dia, mas aí a Morgan falou que tava de saco cheio e antecipou. Tá aí, ó. Inclusive, tratavam até a própria garota como um estorvo pra elas. Sim. A própria Peyton. Nossa, mas que foto. Mas Que desenho seria esse? Era que, tipo, essa daí é quem? Não, mas aparentemente é a Morgan, né? Parece. Aparentemente Tem é os a cabelos longos, tá com a faca. E eu tenho quase certeza que foi ela que inventou. Foi ela que chegou Deve e, ter não, vamos sido. fazer isso. Aí a outra, Maria bora. vai com as outras. A Maria vai com as outras. Vamos ali, rapidinho. A brincadeirinha com a Peyton. Gente, vamos brincar com a Peyton, aí pronto. Não, brincar de esfaquear a garota é realmente muito empolgante. A saudável. sorte que ela foi socorrida, porque senão ela teria sido Foi. morta lá e não teria sido encontrada Fala tão sobre o cedo. socorro que deram a ela, a bichinha. E elas duas Foi só o tinham saído ciclista que eu, impunes, Foi, né? que eu passou um saiba, foi o ciclista ciclista que passou. E viu ela se arrastando, assim, pra Pronto. fora da floresta. Ela conseguiu se arrastar ainda pra estrada lá. Pra tinha. estrada, aí ele foi, viu ela, aí chamou a ambulância, né? Foi. Aí pronto. Porque pensando assim, se ela não Viveu. conseguisse. Sobreviveu. Não tivesse conseguido fugir, elas provavelmente teriam cometido de novo. Porque elas. Como elas estavam nesse Elas- pensamento de agradar o Slenderman, de fazer sacrifício, essas coisas pra ele, não é de se estranhar que elas, se elas tivessem conseguido sair impunes, elas tivessem feito a mesma coisa de novo. Detalhe que também elas saíram, tipo, de perto justamente pra deixar ela morrer lá na floresta. Pois é. Porque, meu Deus, sobreviver a 19 facadas realmente é uma coisa um pouco desafiadora. Foi aí no pensamento do Slenderman. Foi à noite, né, e- também. Foi. Não, foi? Foi à A noite. gente, Foi à vê, noite, né? a gente vê isso na questão também do direito no Código Direito Penal. Que, tipo assim, quando você pensa em cometer um crime durante a noite, você já tá pensando que poucas pessoas irão estar atentas ao que vai acontecer ali, tá ligado? Poucas pessoas vão estar prestando atenção, justamente por ser à noite. Então já dá um pequeno agravante. Aham. Cara, o que eu não entendo. O que foi que deixou 3 meninas de 12 anos sair de madrugada Mães. no meio da floresta? Mães. Eu tenho tanta Calma. raiva. Eu acho que foi a mãe da Morgan, sabia? Com certeza. Alguma coisa me diz que essa Morgan aí foi Alguém Foi- dá um foi o psicólogo pra poço, mãe da assim, Morgan. que... Não, sinceramente. Enfim, acho que é isso aí. Eu acho que é isso mesmo. Foi bem tranquilinho. Assim. Achei tranquilo, eu só fiquei com enjoo na hora que eu tava estudando, mas aí passou. É, né? É isso aí, né? É isso aí, né? Mas enfim, vamos finalizar então. Pode acabar. Então já pode acabar. Já Um beijo pode aí, até acabar. semana que vem. Valeu!